Salve, salve, camaradas. E aí, tudo no suave com vocês? Espero que sim, meu vai. Pros bolsonaristas as coisas tá boa não. Vou trazer aqui depoimento mais um réu lá do Núcleo 2 e tal. Está ligado um tal de Marcelo Câmara, bagulho doido, tá guardadinho. Sem levar risco à sociedade, meu velho. Oxe, bagulho doido, vi se esse bicho é investigado também. Aquele bagulho de inquérito de joia, de cartão de vacina. Doideira do caramba, meu irmão. Aí ele disse que foi usado. O bicho tava dizendo aí que os papos dele é que ele foi usado por Cid. Esse mal do Cid usou e abusou dele e depois ainda caguetou. Meu irmão, esse mal do Cid é muita viagem. Pense no falso amigo. Enfim. Peço por favor que se inscreva no canal, deixa like, comenta alguma coisa por favor para ajudar o engajamento. Dá graças a Deus da gente não entrar em bagulho de guerra, porque se a gente depender desses militares, meu Deus do céu. Se puder fortalecer no Pix, ajuda Filosofia Marginal, @gmail.com. E sem delongas, bora logo aqui pro depoimento dele. Então, dou início ao interrogatório do Coronel Marcelo Costa Câmara. Vejo que se encontra presente o advogado Dr. Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz. Senhor Marcelo Costa Câmara, o interrogatório, como o senhor já viu dos anteriores, ele é composto de duas partes. Primeira parte são perguntas sobre a qualificação do senhor, apesar do senhor já ter fornecido essa qualificação. E a segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito da acusação. O senhor tem o direito constitucional ao silêncio em relação a essa segunda parte. O, tanto não responder as perguntas, como escolher as perguntas que o senhor preferir responder. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Então, o senhor conversou com o doutor Luiz Eduardo de Almeida Kuntz, e tirou todas as suas dúvidas? Sim, senhor. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o nome completo do senhor, Marcelo Costa Câmara. data de nascimento do senhor, 30/3/70. o senhor é natural de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro e estou morando em Brasília. Então, o endereço é na cidade de Brasília, o endereço que o senhor forneceu, né? Tá. A profissão do senhor e o grau de escolaridade. Militar da Reserva, nível superior. O senhor tem filhos? E se sim, qual a idade dos filhos? Tenho dois filhos, um filho de 23 anos e uma filha de 24 anos. 25. Tá. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Eu faço uso de rosuvastatina e glifagem. O senhor já respondeu a algum outro processo criminal? Eu respondo a outros processos. Pelo quê? Joias e vacina. Sim. Saudou. Não há processo ainda, né? É só em fase de investigação. Está Aham. investigando. Desculpe, eu tenho meu erro. Sim, sim. Será que é muito bolsonarista? Ai, meu Deus, alto enrolo, né? No carro de Bolsonaro, mesmo. Essa galera é bagulho doido. Nem perante a justiça castrense. O senhor nunca respondeu a. Nenhuma é, advertência. o senhor tem conhecimento da acusação que é formulada contra o senhor? Tenho, sim, senhor. Tá. O senhor pretende responder as perguntas relacionadas ao mérito da ação penal? Todas. Então, a primeira pergunta que eu faço é se são verdadeiras as acusações que são formuladas contra o senhor. Não, senhor. Não. E o senhor conhece as testemunhas? Tem algo contra as testemunhas que foram ouvidas nesse processo? Conheço algumas, mas não tenho nada contra. Tá. Então, vou iniciar assim, os questionamentos. Qual era exatamente o cargo que o senhor ocupava junto à presidência da República em 2022? Eu era assessor especial do gabinete pessoal do presidente. Quais eram as atribuições do senhor? As atribuições o gabinete, a assessoria especial do gabinete pessoal estava inserido no gabinete do presidente. E nós tínhamos uma parte de assessoramento. Então, algumas demandas do presidente, cada um na sua área, por exemplo, eu era militar, né, da reserva, então eu tinha conhecimento da parte militar. Então, quando tinha alguma necessidade, o presidente se valia do nosso assessoramento. Nós tínhamos as nossas funções previstas dentro do gabinete,
né, participar de reuniões, como no Gabinete Adjunto de Informação, que tinha os proponentes de diversos ministérios falando sobre as atividades que o presidente poderiam passar. Quando tinha algum gabinete de crise montado na Casa Civil, na qual a gente participava, o presidente pedia para que alguém do gabinete pessoal fosse lá, até para que, apesar do ministro passar para ele, apesar de ele ter informações inerentes às atividades passadas pela pasta, mas a gerência sempre perguntava para a gente se nós estávamos prontos para informar. O senhor estava subordinado hierarquicamente a quem? Diretamente ao Estava presidente? Havia mais alguém? subordinado hierarquicamente ao presidente. Isso. Tá. O, a PGR, na denúncia, aponta que o senhor integrava o denominado Núcleo de Inteligência Paralela, que foi mencionado na investigação, como assessor da presidência. Quais eram as atribuições do senhor relacionadas à área de inteligência? Tinha alguma atribuição nesse sentido? Olha, a Previdência, ela tinha o GSI subordinado a ela, a BIM. Então, nós não tínhamos nenhuma função de inteligência. Eu era assessor e trabalhava com o presidente, mas não tinha nenhuma função de inteligência específica. Eu não era subordinado a BIM, eu não tinha vínculo. Então, eu não trabalhava nessa parte de ABIN paralela, nada disso. O senhor tinha conhecimento de alguma operação, algo que era relacionado à ABIN especificamente, ou não? Mas eu sabia que a BIM Não. fazia relatórios, trabalha com a parte de inteligência, até por conhecimento, né, da estrutura do governo, mas não tinha conhecimento de operações em curso, de operações correntes, até porque Isso, exatamente. As operações em curso não não, passavam pelo senhor não, ninguém reportava ao senhor diretamente. não. Consta aqui que né, na segunda denúncia, que o senhor teria conhecimento ou até mesmo teria participado do planejamento de o plano para neutralizar o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades. O senhor confirma isso? Poderia contextualizar de que forma se chegou a isso? O que que Eu, eu, havia? eu nego veementemente isso. Em relação ao punhal verde e amarelo, o senhor já ouviu falar nessa operação? De falar das operações, não só com o Punhal Verde e Amarelo, como outras operações, mas eu fiquei sabendo disso pela imprensa. Em que consistia, senhor, se... ou Consistia só no. pela imprensa? Eu não tenho, na verdade, eu não li a fundo o plano, até porque eu não tinha nenhuma participação, nem interesse disso. E era das missões que eu tinha que realizar. Mas eu sabia que tinha um suposto plano, que falava sobre ações contra autoridades, monitoramento e outras coisas que foram colocadas no plano. Mas eu gostaria de frisar para Vossa Excelência que meu nome não consta nesse plano. Eu não tinha contato nenhum com as pessoas que estão citadas nesse plano, né? Eu não fazia parte de nenhum grupo, eu não fui a nenhuma reunião e nem fui convidado para nenhuma. Então, eu não tenho participação nisso. Segundo o cônsul, o senhor teria participado do monitoramento do presidente eleito. O senhor nega que o senhor tenha participado de monitoramento, quer do presidente eleito, quer de outras autoridades? Eu nunca participei de monitoramento. Monitoramento, até um termo que como tem uma celeuma em relação à palavra monitoramento, né? Até, inclusive, foi falado para olhar no dicionário, para que a gente procurasse. Monitoramento seria uma operação corrente, onde você verificaria as posições, acompanharia, estaria sempre pronto. Eu nunca participei de monitoramento. Na verdade, quando me era perguntado algumas informações, eu passava as informações, né? E até contextualizando, até para que entrar nessa ao longo do governo, Excelência, eu fazia parte, como eu falei com o senhor anteriormente, do gabinete pessoal, né? Assessor especial do gabinete pessoal, e uma das atribuições era que nós participássemos das reuniões do gabinete adjunto de informação. Esse gabinete, ele era a estrutura do gabinete do presidente, né? Então, qualquer proponente, qualquer ministério,
ou atividade que era proposta para o presidente participar, essas reuniões eram feitas ali para saber se era positivo participar, qual era o risco de participação, quem iria estar no local, por onde seguiria, quem iria conduzir, quais seria o público-alvo, qual é o estado. Então, o presidente gostava que nós participássemos. Quando ele tinha alguma dúvida, nós conseguíamos tirar aquela dúvida. Fruto disso, e nessas reuniões, participava cerimonial, participava SECOM, participava Casa Civil, participava Secretaria de Governo, participava integrante núcleo de comunicações de outros ministérios. Então, era uma reunião grande com várias pessoas. Ao longo do governo, o senhor cria ali um network conhecendo aquelas pessoas, porque acaba sendo as mesmas pessoas que participam da reunião, já que se o ministério propor mais de uma atividade. Então, esse conhecimento a nível ministerial, né, de ministerial e outros poderes, eu passei a conhecer ali daquelas reuniões que foram feitas. Né? Então, assim, eu não participei de monitoramento nenhum. As coisas que perguntavam eram informações. E aí eu passava. Não planejei operação, como foi falado, não sabia da operação. Ele não monitorava, não, ele só passava as informações quando pediam a ele. Da localização, mesmo. Essa galera é muita onda mesmo, né, não? Consta dos autos que no dia 7 de dezembro de 2022 o senhor teria encaminhado informações sobre itinerário de deslocamento do ministro Alexandre de Moraes, isso ao Mauro Cid. O senhor se recorda de ter Me passado e recordo, qual era me a recordo sim, contextualização disso? me recordo Desculpa. sim, e, assim, me recordo sim, excelência. E eu acho que é muito bom falar sobre isso, porque é a primeira vez que eu estou falando também. Né? Eu não pude falar antes, e essa oportunidade que eu tenho para vir falar e colocar a minha opinião e me defender. Né? Nessa mensagem, inclusive, tá? Até mesmo na investigativa das testemunhas, nós falamos que existia uma mensagem JPEG, que era uma imagem, que não foi recuperada, não sei por quê, não apareceu, mas aquilo ali era o convite da diplomação. Por quê? E aí, mais uma contextualização. Quando chegou no final do ano, após o segundo turno. Excelência, eu sei que, me perdoe, eu sei que não está na minha parte de perguntas, mas para contextualizar, se puder compartilhar Sim, aqui uma folha para encaixar o discurso sim, dele, sim. tem que repassar. Doutor Jorge, por gentileza, Cristiano compartilhar consegue a frente. Liberei o autorizá-lo. compartilhamento. É a folha 573 do relatório final, folha 1839 dos autos. Sim. Jorge, isso, dá um zoom aí para mostrar esse arquivo JPG que não foi recuperado e o contexto dessas informações, que daí para ficar melhor ele explicar. Muito obrigado, excelência. Tá. Obrigado, doutor Eduardo. Bom, Senhor Marcelo, o senhor dando quer que eu retome a continuidade. pergunta? O senhor... Não, eu tenho. Uhum. Eu estava falando que eu queria fazer uma contextualização. Sim, Quando terminou o segundo turno, nós recebemos a missão, fomos selecionados, eu e mais algumas pessoas, são 8 pelo decreto, para continuar com o ex-presidente, a partir de 1º de janeiro. Só que essas atividades, nós estávamos num período de desmobilização e transição. Então, tudo que tinha no Planalto, né, do gabinete, que eram inúmeras pessoas com funções diversas, agenda, cerimonial, CEPOM, GAI, GADH, são as siglas que tem de gabinete ali, e isso aí diminuiu bastante, iria diminuir mais, ia passar a ser conduzido por 8 pessoas. E eu fui chamado para integrar essa equipe. Né? A partir daí, eu comecei a passar as funções, né, para receber as funções dos TIC, já que a partir de 1º de janeiro ele não estaria mais na função de nós que tocaríamos, agenda, segurança, tudo que o GSI fazia e o gabinete fazia, nós iríamos fazer em 8 pessoas. Né? Então, eu comecei a passar as funções possíveis. E era necessário
que eu tivesse acesso à Casa Civil, para que eu pudesse coordenar as atividades da equipe. Então, por exemplo, a equipe era composta por 8 pessoas. Tinha uma pessoa que era a parte jurídica e 8 era a parte de segurança devido às características do ex-presidente, do atentado, tudo, então nós priorizamos segurança. E eu tinha que manter um link com a Casa Civil, até porque se o presidente viajasse, se ele tivesse alguma demanda, eu entraria em contato com a Casa Civil e os custos disso aí para a equipe de segurança eram feitos pela Casa Civil. Não para o presidente, sim para os seguranças. O presidente ele arcava com a despesa dele. Né? Então, esse período de transição, de passagem de função fez com que nós estivéssemos mais de alvorada, né? E eu comecei, a partir daí, a receber alguns documentos e a demanda de solicitações passou a ser muito maior. Uma dessas demandas consta nesse documento que está visualizado aí, e que é uma JPG que, na verdade, foi um convite que eu recebi na diplomação. Com o microfone aberto, excelente. Deixa eu ver. Microfone aberto da secretaria, excelência. Acho que. Governo. Posso Você continuar? pode prosseguir. Sim. Obrigado. Então, na verdade, essa imagem era o convite. E o convite, o convite propriamente dito, tá? Junto ao convite vinham todas as rotas de autoridades, né? Até porque isso aí é uma praxe comum para o cerimonial e também para o GSI, no caso específico da segurança do presidente, que ela possa reconhecer o itinerário, que ela possa ir no local para saber onde vai parar, para saber as autoridades que estariam presentes naquele local, para se o presidente pudesse fazer contato ou não. Então, tudo isso estava sendo preparado pela gente, porque eu recebi o documento em que pese que eu não era ainda o responsável por isso, mas eu estava passando a função. Como eu recebi, eu imediatamente passei para o CID e começamos a tomar as providências, porque o presidente tinha falado que não iria na diplomação, mas isso podia mudar de uma hora para outra. Então, por força de função, tinha que estar preparado. Então, nós deixamos tudo preparado. Então, essas rotas que foram faladas, que seriam monitoramento, que eu estava passando informação de autoridade, isso aí tudo consta no convite emitido, talvez pelo TSE, pelo cerimônio do TSE, e quem recebia tinha que saber. Então, por exemplo, é comum isso aí, o GSI vai lá, faz o reconhecimento, manda um avançado, verifica o itinerário, verifica onde vai parar, verifica depois para buscar. Ele tem isso aí, é feito um briefing para o presidente. A Então, finalidade era cuidar dessa parte relacionada ao evento nesse dia. Era isso que a minha sim, pergunta seria: qual a finalidade específica disso, a dessa troca finalidade de era mensagem? deixar em condições para, se o presidente mudasse de ideia, ele participar da diplomação do presidente Lula. E ele mudou de ideia para participar Não mudou, não dessa participou. diplomação? Não Só participou, para mas estava deixar. pronto. Sim. Havia utilização de codinomes Da nesses minha parte, planos quando se da minha fazia? parte não, porque eu não sabia de plano. Eu estava tratando de uma Não, atividade. não. O que eu quero dizer é esse plano como eu posso dizer assim, o plano relacionado a essa atividade, por exemplo, na diplomação. Se utilizavam codinomes para se referir às pessoas ou não? Não, não. Não, É o que eu estou falando, da minha parte não, porque não. eu tratava só do ajuste de agenda para uma atividade do ex-presidente, que ele já tinha falado que não ia, mas de uma hora para outra ele podia mudar, alguém podia convencê-lo de ir. Né? E isso aí até gerou preocupação, porque ficava uma situação difícil, ele querer ir na posse do presidente eleito, né? Porque cria um clima, teve um clima da época da eleição, dos debates, tudo, então nós estávamos preocupados com isso. Pois é.
Pode tirar, doutor Jorge, obrigado. Pode sim. O senhor me permite, excelência? Sim, sim. Essa preocupação que eu acabei de externar para o senhor, inclusive, gerou até o que eu acho que uma confusão. Porque quando houve as trocas de mensagem com o CID, né, parece que algumas mensagens estavam embaralhadas. Na recuperação, houve a montagem para que elas pudessem ter sentido. E essa montagem não foi feita, deve ter sido feita pela Polícia Federal, né? Uma dessas montagens estava dizendo assim: o cara está assustado, né? Eu ia chegar exatamente nessa mensagem. Sim, Qual o contexto dela? O senhor saberia então eu especificar? sei sim. Folha 574, doutor Jorge, por favor. Então, eu sei dessa aí. Então, assim, a preocupação não era dizer que estávamos escondendo alguma coisa, queríamos fazer alguma coisa ilícita, ou que tampouco tinha alguém assustado porque iria ser feito. Né? Não, não, não era isso. Quando eu botei assim, tá ali, ó, cara, assustado está. Tá? E foi reorganizado para o cara está assustado. Mas não é isso. Qual o contexto disso? O contexto Queria é entender. que, como eu falei para o senhor, o GSI ele tinha as preocupações de reconhecimento, de criticabilidade da atividade, de ir ao local, né, de participar de uma atividade que não seria um ambiente, talvez, que o presidente iria se sentir confortável. Então, havia uma preocupação, né? Então assim, a frase seria: tá assustado, cara? Para a equipe. Porque eles estavam preocupados se o presidente iria, como é que seria, se ele chegaria perto do atual presidente, se ele encontraria com outros ministros, se seria confortável. Então, sempre houve isso. Até hoje, quando, assim, até mudando um pouco o foco dessa minha explicação, quando nós participamos de alguma atividade, que é uma ida do presidente, alguma atividade que está prevista, é comum fazer um briefing para ele e falar: olha, tais autoridades estarão lá, o senhor desembarcará aqui, o senhor vai participar do evento, e a gente contextualiza até para a autoridade saber, né? Porque ele quer entrar no carro e quer saber o que vai acontecer. Até hoje, até passando para o senhor uma situação, depois que acabou o governo, eu passei a integrar a equipe do presidente e eu coordenava as atividades do presidente, tanto nos Estados Unidos, nós ficamos 3 meses, como também quando ele retornou, tinham diversas atividades. E é comum, às vezes, as autoridades, aqui em Brasília, por exemplo, ir no terminal de autoridades e ter um possível encontro, né? E quando nós entrávamos em contato com o terminal, eles falavam: olha, nesse período, tal autoridade vai estar aqui. Então, dá para você adiantar? Porque aí é uma sala única, às vezes a autoridade não queria se encontrar. Então, era comum essa troca de informações, até mesmo para preservar a autoridade, ou até para possibilitar que ela encontrasse. Então, não tinha nada ilícito aí, tá? Foi uma coisa de logística administrativa, nós conversávamos, tá? E eu passei por si. O que eu passei por CID era: está pronto, né? Ou seja, o convite está pronto, o comboio está pronto, o GSI recebeu a missão, eles vão fazer reconhecimento, se o presidente mudar de ideia, está pronto. Não precisa ter preocupação, não precisa estar ninguém assustado. Agora, em relação a uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 7 de dezembro. Excelência, Sim, posso só sim, complementar? sim. O CID, né, o tenente-coronel CID, confirmou isso, dessa situação, da ida, da logística, né? Da parte administrativa, foi confirmado isso. Mas era o que eu queria acrescentar. Sim. Então, em relação a uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 7 de dezembro de 2022, que teria sido nessa reunião que uma minuta de decreto golpista foi apresentada. O senhor participou dessa reunião? Esteve Não, presente? Teve conhecimento da reunião? não. Mais uma vez, eu queria só voltar para dizer que o Alvorada passou a ser o nosso ambiente de trabalho.
Excelência, o que acontecia naquele período era que nós estávamos assoberbados de missão. Então, o Alvorada, apesar de ser a residência e o presidente despachar, todo o acervo presidencial, ele estava no Planalto, estava no Alvorada, estava de posse do presidente. Aquilo ali tinha poucos dias para que fosse embalado, organizado, que eu tomasse conhecimento como é que eu poderia fazer aquilo ali, porque tem uma série de demandas, haja visto que é patrimônio, né? Então tinha que tomar uma série de cuidados. Então eu viajei para São Paulo para verificar outros arquivos presidenciais, tá? Que principalmente museológico, para aprender como é que se guardava. Eu tinha que encontrar um local para colocar 10.000 documentos, e cada item, um copo era um documento, então chamava documento, não chamava o item em si. Então eu tinha que organizar isso tudo, além do que o presidente tinha que mudar do Alvorada. Ele tinha que sair do Alvorada. Então nós tínhamos que procurar uma casa que desse segurança, que fosse num lugar que ele se sentisse bem, que a família se sentisse bem. Então, era muita missão ali. Então, eu ia para o Alvorada, muitas vezes, eu nem ficava no Alvorada. Eu ia e saía, eu voltava depois. Porque eu estava ou viajando, ou verificando o local para guardar, ou indo no GADH, que é o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, para que eu fosse orientado como é que eu deveria guardar esse material, né? Ou participando de uma agenda do presidente, porque não era só o presidente que demandava, ou o CID que demandava. A gente recebia demanda de várias autoridades, né? A partir dali, nós recebíamos demanda, nós recebíamos solicitações. Quando nós tínhamos conhecimento para resolver, assessorávamos e orientávamos. Quando não, encaminhávamos ao ministério responsável. Mas aquele período foi um período tumultuado. Além de tudo, o presidente se encontrava com uma situação de saúde bem, bem ruim. Estava com erisipela, estava muito chateado pela derrota nas eleições. Então, a gente evitava, até por determinação do chefe de gabinete, que ele recebesse visita, em que pese que ele queria receber. Mas a gente tinha ordem, inclusive médicas, para que ele não recebesse. Há uma mensagem que o senhor trocou com o réu colaborador, né, o Mauro Cid, de que o senhor teria dito: o documento não seguiu porque poderia não ter amparo jurídico. O senhor se referia a quê especificamente? Até mesmo pelo fato do senhor ter citado agora essa questão, documento. É mais uma oportunidade, Excelência, que soube dar, porque nesse período eu estava nos Estados Unidos. Foi em janeiro, né? O CID mandou uma mensagem. Não estava comum o CID mandar mensagem naquele período, não, porque a gente também tinha diversas situações nos Estados Unidos. Tá? As missões não diminuíram, pelo contrário, elas aumentaram. A criticabilidade da segurança aumentou muito, porque era um país que a gente não conhecia, a gente tinha pouca estrutura, né, principalmente para a segurança do presidente. Ele era um alvo em qualquer lugar que ele participava, ele nunca se preocupou com segurança, ele ia para diversas coisas. Nós tínhamos essa parte aí, a preocupação era com a saúde e com a segurança dele. E naquele momento, o CID, ele mandou uma mensagem para mim. Essa mensagem era uma matéria da Folha, né? Aí, nessa matéria, eu abri essa matéria, ela falava de um documento que foi apreendido na casa do ministro Anderson Torres. Tudo. Eu simplesmente comentei essa matéria. Eu não sabia de documento, eu não tomei conhecimento de documento. Eu comentei que a matéria assim, não teria amparo legal, né? E que não iria prosseguir, e que essa era a verdade. Excelência, mais uma coisa. Na oitiva das testemunhas, um dos agentes que colaborou com o relatório, sem querer depreciar o trabalho do policial, aqui, hipótese alguma, eu estou querendo denegrir mais de ninguém, mas ele citou que ele foi literário quando ele fez o relatório, né? Aí eu perguntei, foi perguntado, o senhor abriu a matéria? Não. Eu só vi que o senhor respondeu que o DOC, peraí, mas não era DOC, era matéria. Então, eu não tive conhecimento nem naquele período que eu estava com o presidente na casa. Nós estávamos juntos.
Nós ficamos juntos na mesma casa, a equipe de segurança ficava junto com ele na casa. Né? E eu não tive, né, e nem acesso prévio, tá? Porque eu não participei de nenhuma reunião para tratar de minuto. Então, relação a monitoramento, em nenhum momento foi feito. Era essa que seria Não, essa essa questão agora. eu não fiz monitoramento. Aham, sim. Agora, se alguém quiser falar que o que eu fiz foi monitoramento, né, eu acho que é um erro. Mas mesmo assim, se alguém quiser insistir ainda em falar que eu fiz monitoramento, ele não era usado para nenhum meio ilícito, nenhuma ilegalidade. Eu simplesmente respondi a pergunta e, na quase totalidade das vezes, perguntado pelo Tenente Coronel Mauro Cid. Em relação às entradas no Palácio da Alvorada, o controle era feito como? O senhor todos os dias estava lá, isso no período posterior ao segundo turno das eleições. Como Vossa Excelência lembra disso, isso aí está muito debatido, né? Possivelmente já se fala, já se faz, se não faz. Eu seguia o rito normal. Eu chegava no Alvorada, meu carro era parado, eu falava que estava entrando, que eu era assessor especial, tá? Anotava, qual é o nome do senhor? Eu falei, Marcelo Costa Câmara, era anotado ali, tá? E eu entrava, porque ele já, com a maioria, já conhecia a gente. Mas mesmo assim, era registrado lá na porta, tá? Durante 4 anos isso aí. Lógico que, como eu falei com Vossa Excelência, isso aí se aumentou devido ao presidente não despachar mais no Planalto e ficar mais no Alvorada. Vou ler um trecho aqui que consta da denúncia e até voltando um pouco nessa questão Sim, senhor. que seria o monitoramento mesmo, consta: no dia seguinte ao cancelamento da operação, em 16 de 12 de 2022, Marcelo Câmara informou a Mauro Cid a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que eu saiba, lhe informo. Em 21 de 12, Mauro César Barbosa Cid questionou por onde anda a professora, ao que Marcelo Câmara respondeu: informação que foi para uma escola em São Paulo, ontem. Mauro César Barbosa Cid indagou então, e tem previsão de volta, sendo respondido com: somente para o início do ano letivo, apesar de ter previsão do período de recuperação. Tem dúvida. Qual era o contexto dessa troca de mensagens e a quem se referia esse E eu professora? deixei de morar. Sim, tá. E por que esse uso de codinomes e qual era o contexto dessa troca de informações? Excelência. Codinome, tá, que a gente fala, ele não tinha nenhum objetivo escuso, não. Porque, assim, assim como há o linguajar, o judiciário, né, que a gente, que, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade de entender, mas eu não sou desse meio. Os militares, eles têm faz parte do linguajar. Assim, eu já tive, ao longo da minha carreira, inclusive nós estamos juntando aos autos, né, que os termos caveira, na qual eu sou citado. E aí parece que ele tinha um codinome de caveira. Mas, na verdade, eu era instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Quando eu era capitão. Eu servia na seção de instrução especial, que era uma seção que dava cursos, né, que ministrava dentro do PLADIS, do Plano de Disciplina da AMAN, ela tratava da parte operacional. E por eu ter o curso de forças especiais, né, curso de comandos, eu integrei aquela seção. E lá era comum que todos os instrutores eles tivessem um codinome. Então isso era natural para a gente. Então o meu codinome lá naquela época, quando eu era capitão, era Caveira. Assim como tinha Guavira, Caveira, Sertão, Velame, e vários outros codinomes. Cada um escolhia. E ali, a partir daí, então, até as referências elogiosas,
na qual a gente recebia ao sair dali, está constando lá a Alcaveira, pelo excelente trabalho prestado, os cadetes, que hoje, a época era cadete, hoje são major, até hoje eles me chamam assim quando me encontram. Então, isso aí não tinha nenhum codinome, tentando esconder nome, nada. Quanto à parte do monitoramento em relação ao que o senhor falou, para o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, é, eu não sei se o senhor chegou a ver, mas nós falamos algumas vezes aqui, foi falado e também consta, que ao longo do período das eleições, depois, após o segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, nesse período, nós tentamos, por várias vezes, digo, os ministros tentaram, assim como o ministro Ciro Nogueira, tá? Ele proporcionou o encontro do ex-presidente na casa dele, tá? Isso aí foi veiculado, e aí o coronel Marcelo Câmara estava lá. Eu não recordo se eu entrei, mas eu tinha participado dessa agenda e querendo que ela existisse, porque isso aí ia aparar arestas, ia aproximar o ex-presidente do ministro. Essa era a nossa intenção. Essa era a intenção do chefe do gabinete. Assim como teve também uma reunião do ministro, né, na casa do ex-presidente Temer. Essa eu estava lá, inclusive o ministro me viu lá, eu não sei se ele recorda, mas eu estava lá. Né? E tudo isso era com a finalidade de aproximação. Isso é que nós queríamos. Justamente, talvez, para evitar uma série de problemas. Tão bonzinho, hein? Cocadinha de sal. Ai, meu, essa galera é muito ousada, pô. Né? E quanto ao termo professora, né, também o tenente-coronel Cid, não sei se foi na delação ou se foi no interrogatório, foi em alguma parte, me desculpe, mas eu não recordo exatamente aonde foi o que ele falou, partiu do coronel Cid o termo professor. Né? Inclusive, ele fala que foi uma brincadeira. Né? E eu repito que eu ingressei nessa brincadeira, porque não tinha nenhum objetivo de esconder nada, pelo contrário, excelência. Tá? A gente, alguns termos que o senhor deve escutar, que nós escutamos por aqui, eleições são páginas viradas, quatro linhas de jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Isso era uma coisa que era um mantra que a gente ouvia do presidente direto. Meu velho, só que esse papai de 4 linhas da Constituição era Bolsonaro pros papos de queria achar uma brecha pra dar um golpe usando a Constituição. E olha que um monte de mané abraçou as ideias, meu velho, na real. Por isso que vai ser preso. E o chefe de gabinete, a mesma coisa, a gente trabalhava nesse sentido. O presidente perdeu as eleições, quando a gente tinha, lógico que eu não tinha esse poder, eu era assessor, não era decisor, e também não tinha essa entrada de amizade toda, trabalhava ali, a gente falava, presidente, olha, isso aqui, pô, sou oposição, isso é página virada, né? Vamos trabalhar no sentido de aproximar. Então, foi nesse sentido. Seria isso. E a pergunta que eu, né, tenho feito a todos os réus, o senhor considera que agiu dentro da legalidade de suas atribuições durante o período em que o senhor trabalhou no governo, principalmente durante esse período em que há essa investigação aponta esses fatos? Excelência, primeiro, eu não vou me alongar, tá? Não vou querer ser repetitivo, nem ficar dando voltas, mas eu queria usar esse tempo que o senhor está me Sim, proporcionando, até porque é a primeira vez que eu estou falando. Eu não tive condições de falar. Inclusive, sem querer acusar, nem falar mal de ninguém, mas eu fui para ser ouvido e não fui ouvido. Né? E aí acabou parecendo que eu usei o meu direito de ficar em silêncio. Mas eu não quis isso. Né? O Dr. Kuntz, ele mandou um zap para o Dr. Shaw dizendo que ele tinha 2 clientes. Né? E que naquele dia eles iriam participar de oitiva.
Eu estava custodiado, eu estava preso naquele período, a minha responsabilidade de condução, tudo era pela PE. Então, se eu não me, acho que eu me recordo que a oitiva seria às 14h30, né? E aí nós saímos daqui, eu cheguei lá às 14h15, mas eu não podia descer do carro, eu não podia sair, eu não podia me locomover por vontade própria, eu tinha que ser conduzido, afinal de contas eu estava custodiado. Eu vi o meu advogado chegar, com o cliente subindo, só que aí na mesma hora estava chegando várias autoridades que eu não podia ter contato. Então, eu cheguei 14h15 e só subi 14h45. Quando eu cheguei na sala, onde é recebido, e aí é onde são direcionados os locais da oitiva, um delegado, que não era o delegado Schor, conversou comigo e falou o seguinte: Coronel, o seu advogado já iniciou uma oitiva. Tá? Nós vamos fazer o seguinte: vamos aguardar essa oitiva terminar, e aí sim eu começo a oitiva do senhor. Tem algum problema com o senhor? Eu falei, hipótese alguma. Sentei, fiquei aguardando. Não deu 5 minutos depois disso, o delegado só, e é lógico que também nem, sem crítica, sem nada, eu acho que ele devia estar cumprindo ali o que estava previsto, mas que me prejudicou, eu acho, né? E aí ele chegou e falou, olha, você vai ser ouvido agora. Eu falei, mas meu advogado não está aqui. Mas independente disso, eu vou lhe ouvir. Eu falei, então eu gostaria que o senhor contasse em ata, até tem esse documento aqui, né? Pode compartilhar, doutor Dora, Esse documento, termo de declarações. que eu pedi para ele, doutor Só, então o senhor pode fazer uma gentileza? Eu não quero que coloque somente que eu usei meu direito de ficar em silêncio. Eu gostaria que dissesse isso, porque meu advogado não está presente. É esse documento. Sim. Que estava disposto a falar dos fatos constantes nos autos, mas devido à ausência de seu advogado, se reserva o direito constitucional de se manter em silêncio. Isso. É esse ponto que o senhor gostaria de destacar? Sim, sim, senhor, excelência. Eu Sim. agradeço. Sim. Obrigado, doutor Dora. Mas aí, como eu disse, eu gostaria de falar algumas coisas, eu Sim. vou ser breve. Tá? Sim, sim. Mover, a hora de falar é agora. Fala mesmo, principalmente se for chorar, mover, que eu gosto assim, que eles não choram nem em escrito, nem em áudio, o bagulho é em vídeo. Primeiro que muitas vezes, excelência, diferente do que pode parecer, o presidente, ele demandava direto para a gente, eu era assessor do presidente, de ligar direto a ele. Então, muitas vezes, as demandas que nós recebíamos eram direto dele. Então, não tinha intermediário. Tá? Algumas vezes, sim, como acontecia de receber uma solicitação do CID, né? E confiança total, porque naquele período a gente estava numa situação que eu trabalhava junto, então eu não sabia de operação, não sabia de nada, então a gente não tinha desconfiança. Né? Diferente da agora que a gente começa a observar uma série de coisas e que aí a gente começa a observar que talvez o que foi falado como informação pode ter sido usado, né, de uma forma diferente daquela que eu queria. Eu não queria aquilo ali. A minha intenção, como eu falei para o senhor, era estreitar, era ajuste de agenda, era possibilitar um encontro do ex-presidente com ministro, né, com pessoas que ele tinha contato, como o presidente Temer, como o ministro Ciro Nogueira, que inclusive falou, que fez o contato, que ligou, mas tudo com o mesmo objetivo de evitar problemas, de solucionar problemas. Né? E, assim, como alegações finais, excelência, eu, Doutor eu Marcelo Câmara, alegações finais, quem faz é o advogado do senhor. desculpa, eu não sou advogado, usei o termo Não, errado tô de novo, mas brincando. Só ainda para bem que você descontrair, corrigiu. realmente, não. O Mas senhor pode finalmente, falar. não quero falar isso, não. Desculpa, excelência, mas foi a Não, minha intenção. imagina. Eu só para descontrair, realmente. Não, e agradeço até porque isso aí facilita Sim. para até para colocar. Muito obrigado pela forma como o senhor está me orientando. Né? Eu nunca realizei nenhum tipo de atividade. Também não vai, vamos, já que é para descontrair, não vamos falar que está sendo orientado pelo magistrado. Né?
Eu nunca realizei nenhum tipo de atividade ilícita. Eu tenho 30 anos de exército, 7 anos na reserva. Dos 30 anos de exército, eu não tomei nenhuma advertência. Eu sempre cumpri, tá? E era considerado até meio Caxias para realizar as minhas atividades. Caxias não é intuito de ser ruim, mas em termos de querer fazer o certo, né? Nunca fiz qualquer coisa para tentar manter a autoridade no poder. Nada. Nenhuma ação da minha parte para isso aí, né? Não participei de uma organização criminosa armada. Estava nos Estados Unidos. Não cogitei dar golpe de Estado. Não danifiquei ou extingui de qualquer pessoa, né, os atos da violência e grave ameaça contra o patrimônio da União ou deterioração do patrimônio tombado, né? A demonstrar que nunca tentei usar de meios ilícitos nas minhas atividades profissionais. Diversas as mensagens recebidas nas conversas, né, recuperadas nas conversas entre eu e o Coronel Cid, né? Sinceramente, Excelência, vendo agora, né, eu vejo que o que eu passava com o intuito de ser um ajuste de agenda, de ser uma coisa totalmente dentro do lícito e do que eu pensava, né, ela pode ter sido usada de forma diferente. Mas isso não era do meu conhecimento e não era a minha intenção. Mais uma vez, César, eu gostaria de Sim. agradecer a oportunidade, tá? Até porque a gente fica querendo falar e eu passei praticamente esse tempo todo sem poder falar, né? E hoje, mais uma vez, eu me encontro preso, né? Assim, não estou questionando nada, mas, por exemplo, as coisas que nós recebemos ontem, o fato de estar na prisão, atrapalha muito, porque eu recebi à tarde. Tudo que foi feito aqui, eu até posso constar, mostro para Vossa Excelência, foi feito à mão, né? Entendi. Porque e consultando, né, e virando à noite para poder fazer tudo aqui, para poder esclarecer e para poder trazer a verdade. Mas eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, senhor Marcelo Costa Câmara. Passo a palavra à Procuradoria-Geral da República. Boa tarde, seu Marcelo, tudo bem? Boa tarde. São alguns esclarecimentos pontuais, já foram lidas aqui as mensagens, né? O senhor dizendo, ele vai ficar em Brasília hoje, amanhã provavelmente vai para São Paulo no final da tarde, no dia 7, no dia 16, né? Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda, viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Essas mensagens já foram lidas aqui. A minha questão é, como o senhor obteve essas informações sobre o itinerário do ministro? Na verdade, essas informações, antes de passar a resposta à pergunta da Vossa Excelência aí, eu recebi essas solicitações do CID. Tá? Sim, Então, eu não perguntava para ele me sim. perguntava. E eu não sei se a senhora observou que eu falei que no período, durante todo o meu período na presidência, eu participava de várias reuniões no chamado GAI, que era o Gabinete Adjunto de Informações. Nesse gabinete, então, vários proponentes, são vários ministérios, até mesmo o judiciário, o executivo, o legislativo. Então, várias pessoas, elas pegavam e pediam à presidência, mandavam através da agenda, para fazer alguma atividade com o presidente. Ali, a gente conhecia muita gente, encontrava, né? Tinha o contato com o cerimonial, tinha o contato com a segurança, tinha o contato com as agendas. E, no final, depois do segundo turno, essa equipe todinha da presidência que estava no Planalto, ela estava na desmobilização. Então, praticamente, as pessoas estavam já saindo da função, estavam vindo outras pessoas do próximo governo, né? E nós fomos para o Alvorada. Então, essas informações, elas não tinham uma pessoa específica, não tinham uma fonte, até porque eu não sabia qual era a demanda que eu recebi. Se eu fosse ter fonte, eu teria que ter uma pessoa em cada ministério, que era sumariamente impossível. Então, eu usava desse conhecimento perguntando às pessoas que poderiam, até mesmo ligando. Eu já liguei várias vezes para o cerimonial, né? Algumas vezes me informava, outras vezes não.
né? Ou perguntava a uma pessoa próxima, né? E aí as pessoas passavam informações. Tanto que essas informações, às vezes, ela não tem profundidade e nem é completa a nível de um monitoramento. Tem uma que eu falo que eu não sei onde é a residência. Então, assim, o Cid me perguntava, eu passava para ele. Mas eu gostaria de frisar e deixar bem registrado aqui que o nosso objetivo ao receber essas solicitações do CID era ajuste de agenda e, principalmente, uma aproximação com o ministro, que nós queríamos evitar uma série de problemas que hoje existem. Tá? Mas só para ser mais específico, especificamente em relação a essas informações do ministro, o senhor não sabe especificar sua fonte? Eu não tinha fonte. Assim, eu sei que o senhor disse que o senhor tinha várias fontes, mas essas Ah, eu, eu, informações que o eu, senhor... eu não falei que eu tinha várias fontes, me desculpe, com todo respeito à Vossa Tá, Excelência. Eu não tinha várias fontes, eu conhecia várias pessoas. Então, sim. criava-se um network ali, a gente conhecia muita gente. Tá? Então, eu poderia ter perguntado a mais de uma pessoa, mas como aquele período, então, um período que tinha muita atividade, eu realmente não recordo. E não tem nas mensagens. Ficou mudo para gente. Ficou mudo. O áudio não está saindo É. do Dr. Kuntz. Tem Doutor que Kuntz. pedir para o pessoal ali, às vezes pode ter acontecido algum problema. Lá no equipamento deles, não é nosso, não. Tá muito baixo. Parece que vem o som, mas um som bem baixo. Não sei se os doutores também ouvem É como se desse modo. tivesse caído o microfone, né, doutor? Como se, né, Aham. tivesse caído para trás da mesa, alguma coisa assim. Eu acho que agora eu não escuto nada. O áudio dele não voltou, não, doutor Rafael? Não. Pelo menos eu acho que agora ficou até pior. Mas o senhor está me Doutor ouvindo? Kuntz, o senhor me É, escuta? Os senhores me escutam? Acho que agora travou lá. não, eu estou te ouvindo, doutor Rafael. Eu vou mover Ah, eu o acho que senhor Marcelo voltou. Porta. Vou Foi, mover o senhor Marcelo Porta-Câmara para uma sala reservada e trazer novamente para cá. Aí talvez resolva. Só um momento. Eu tirei e coloquei de novo. Vamos ver se tá ouvindo agora? parece que sim, ó. Ah, Oi, Agora acho que sim. doutor Agora Rafael. sim. Acho que voltou. Doutor Rafael. Voltou. Doutor Kuntz, o senhor me Ótimo, escuta? vamos lá. Vamos Sim. lá. Retoma da parte das fontes, que foi a pergunta da doutora procuradora. Acho que era aí, né, Excelência? Isso, isso, Então, muito. Né? Como eu disse, eu não tinha fonte. Eu conhecia várias pessoas e e perguntava. Às vezes conseguia e às vezes não. Uhum. Certo. Também gostaria que o senhor esclarecesse, né, que o senhor mencionou a questão do convite, da posse no dia 10, né, que as mensagens do senhor se referiam ao convite, mas por que foi mencionado única e exclusivamente a rota do ministro Alexandre de Moraes? Não era a rota do ministro Alexandre de Moraes, era a rota de autoridades. Ali iam as autoridades. Ele não tinha uma rota única. Até Sim, pelo visto. perdão, Mas interrompê-lo, desculpa interrompê-lo, só para já a resposta ficar completa, é porque na mensagem é realçada a rota do ministro, fala a rota do ministro é a rota 5, somente assim, a dele, sendo que eram várias autoridades. foi citado, né, que ali a rota do ministro Alexandre de Moraes não era a rota dele, era a rota de vários. Citamos o ministro Alexandre de Moraes naquela rota. Como eu falei para a senhora, o que acontecia? Havia uma preocupação, havia uma intenção de aproximar o ministro do presidente, né?
Mas havia uma preocupação também de não criar nenhum constrangimento, nem mesmo com o presidente, nem mesmo com o ministro Alexandre. Então, é comum a gente informar as autoridades que vão estar lá. Nesse caso específico, foi informado para o ministro Alexandre, mas com nenhum outro objetivo a falar somente dele. Não teve. Seria só também para concluir. Ah, meu velho, agora que eu tô conseguindo entender qual é a estratégia da defesa dele. O papo dele é que ele queria saber onde é que a galera tava pra proteger Bolsonaro da galera. Que, tipo, ficar com medo, né? Que Xandão quisesse atacar Bolsonaro, né? Ou um alexandrista. Mesmo essa galera é muita ousadia mesmo, pô. Aprenderam a mentir direitinho com o Bolsonaro, não foi não. Só para compreender, a única justificativa, então, para que se siga mencionando o ministro Alexandre, seria essa questão de ajuste de agenda e aproximação, porque não se observou o mesmo tipo de comportamento em relação a outras autoridades. Não, teve Só sim. Cara, é porque só apareceu isso do ministro Alexandre de Moraes no telefone do CID, mas ao longo das funções, várias autoridades o presidente encontrou, várias autoridades o presidente deixou de encontrar nas missões. Assim, é porque o que apareceu agora foi na mensagem do CID, porque ele solicitava. Né? Como a senhora pode ver, todas as mensagens partiram do tenente-coronel CID. Né? Mas houveram outras que não estão relatadas, mas teve várias. Inclusive situações até que nós evitamos problemas para o presidente. Satisfeita, Excelência, sem mais perguntas. Então, passo a palavra ao doutor Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, pela defesa do réu Marcelo Costa Câmara. Doutor Kuntz, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, uma boa tarde mais uma vez. Serei breve, dado que Vossa Excelência e a Procuradoria exploraram bastante vários dos pontos importantes, mas para que fique bem claro. Coronel, a função que o senhor passou a assumir seria de secretariado da ajudância de ordens, era uma das principais funções que o senhor recebeu nesse novembro de 22? Sim, não era a única função, era uma das principais funções, até porque tinha uma série de funções que nós passamos a receber naquele período. Né? Mas, assim, secretariado era uma das principais funções. O senhor se utilizou de mecanismos eletrônicos diversos do WhatsApp, Signal, Telegram, para se comunicar com alguma outra pessoa do governo em algum momento? Não. Olha, eu praticamente não usava rede social. Né? E nunca me vali de nenhum desses sistemas aí, nem de sistema avançado, nem de sistema de inteligência. Não tinha nenhum meio diferente daquele que eu usava, que era o meu celular, o computador, tá? E o que eu tinha ali era isso. Eu nunca me vali de nenhum meio. Por que o senhor utilizava desses meios? O senhor tinha segurança, não tinha preocupação de que fosse alguém ler essas mensagens? Não, eu nunca me preocupei com isso. Até foi citado aqui que as mensagens eram apagadas. Eu apagava porque senão o meu telefone ia ficar cheio, era muita mensagem. Então não tinha nenhum objetivo de esconder nada, nem de fazer. Esconder que eu tinha contato com alguma autoridade que falava alguma coisa. Pelo contrário. Essa questão dessa celeuma, dessa expressão monitoramento, que o senhor deixou bem claro que era um ajuste de agenda, em algum momento o senhor, para mudar a palavra monitoramento, fez algo próximo de uma espionagem? Não, pior ainda. Olha, assim, eu sei que as pessoas podem até querer falar que eu estava monitorando, porque eu não fazia parte do meu rol de atribuições fazer monitoramento nem espionagem. Eu nunca pensei nisso. O senhor tinha uma equipe para lhe auxiliar a passar essas informações? Não. Eu procurava, eu fazia conjuntura. Era comum, Excelência. Nós pegávamos, eu acordava muito cedo, tipo 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para poder buscar em diversos periódicos, meios, para fazer uma resenha, uma conjuntura, e ali ler as principais notícias. Porque quando eu chegava no Alvorada,
A gente passava a ter um contato com o presidente e ali a gente, se ele perguntasse alguma coisa, nós estaríamos a par da conjuntura. Teria um problema, aconteceu alguma coisa, olha, vi isso, assim, fazia parte do assessoramento, né? Então, eu procurava ficar a par de tudo que acontecia. E até mesmo quando tinha uma viagem do presidente, que era selecionada uma atividade, Nordeste, Sul, eu procurava buscar os meios de comunicação daquela área, é lógico, os meios abertos, né, para ver se estava acontecendo algum problema, para ver se tinha alguma coisa que poderia prejudicar o evento. Então, era comum a gente estar o tempo todo lendo. Dentro de desfeita a expressão monitoramento, no seu controle de agendas, Dr. Rafael perguntou subordinação direta do presidente da República, correto? Sim. Mas o senhor prestava funções somente às demandas do presidente ou outras pessoas lhe demandavam solicitação de informação? Outras pessoas, algumas pessoas tirando dúvida, até ministro, às vezes, chegava e conversava, falava, olha, ministro, eu acho que isso aqui poderia ser feito em tal local, agora o senhor fala com o presidente. A gente, como dizer, assessor, a gente não era decisor. Então, pouco queria me meter em parte do ministro, não fazia parte das nossas funções, mas várias outras pessoas perguntavam. Além de passar essas informações, em algum momento o senhor fez algum tipo de reconhecimento de campo para obter essas informações, ou o senhor utilizava de informações através de fontes abertas? Por isso que eu sempre tento dizer que é informações e não monitoramento. Porque o que acontecia era ligação com a agenda, era uma matéria, era verificar um jornal, era buscar na internet, era pesquisa de dados abertos, que é comum isso fazer, até para a gente. Hoje eu não posso fazer isso aqui, porque eu não posso ver televisão, então eu não tenho como ter a percepção do que está acontecendo. Mas na época, sim, quando a gente buscava, tinha contato, mas agora não. O organograma da investigação traz o senhor ligado ao HNI, né, uma pessoa não identificada. E o senhor disse, em resposta à doutora procuradora, que eram vários os contatos. O senhor confirma isso? Sim, eu não tinha... Explica melhor, para que fique bem claro. Então, eu vou deixar bem claro. Não existia a figura do informante, de um cara que era, sabe, informante, não existia isso, né? Muitas vezes eu não conseguia a informação. Excelência, é muito comum o cerimonial, a agenda, a segurança, elas estarem sempre juntas, assim, mesmo começa a se conhecer, porque são muitos eventos que as autoridades participam, né, e são eventos comuns, né? Então a gente começa a conhecer, né? Só que isso não significa que aquele cara era um contato, um informante. Não tinha isso. Algum meio ilegal de obtenção? Nunca. O senhor já comentou Força Especial, correto? Sim. Diversos aqui os momentos em que, em tese, forças especiais se reuniram no endereço A, B ou C, supostamente através de grupos de WhatsApp. Eu quero saber se o senhor, como é que é, participava de algum grupo de WhatsApp? Não, eu não participava com os FE. Com os FEs, não? Não. O senhor, fora de grupo de FE, alguma vez recebeu convite para participar de alguma dessas supostas reuniões que aconteceram? Que tenham acontecido? Doutor Pontes, eu não participei de reunião nenhuma, nem na casa do General Braga Neto, nem na 405, como diz aí. Eu estou falando isso não por conhecer antes, mas pelo que está escrito na denúncia. Nem em grupo de WhatsApp. Eu não tinha o contato da maioria das pessoas que estão citadas nesse documento. Agora eu vejo por foto, mas se eu visse antes eu não conhecia. Em que pese que são militares, que são forças especiais, mas eu fiz o curso de forças especiais em 1992, em 94. Então, a maioria desses militares que estão aí, eu nem conhecia, porque são muito mais modernos. Eu não tenho contato deles. O que é moderno? Moderno significa que ele é muito mais novo, se formou depois. Tá.
A denúncia traz, nas palavras do colaborador, que no dia 9 de dezembro o senhor se reuniu, em tese, né, as falas do colaborador, com o general Braga Neto. Felipe Martins já foi ouvido, disse que não participou dessa reunião, embora o delator tenha feito referência a ele, está claro que não participou, mas com o Braga Neto, para discutir um texto de um decreto. O senhor fez participação nessa reunião, porque, só para concluir, é o registro do Palácio da Alvorada somado à palavra do colaborador que coloca o senhor nessa reunião. O registro do Palácio da Alvorada, como eu já disse, era o meu local de trabalho, né? Agora, o colaborador está extremamente enganado, tá? Inclusive, doutor, eu sei que o senhor me falou já que eu também não faço alegações finais, eu já entendi, já não falarei mais, tá? Talvez eu não Eu possa... só fiz em relação ao termo. Fica à vontade eu para. entendi. Eu entendi. Eu só estou falando aqui para, né? Eu Sim. também não sei juridicamente se eu posso pedir a cariação, mas eu vou pedir ao meu advogado que o faça, porque só tem uma maneira de explicar isso, é eu fazer uma cariação com o CID, porque se ele está falando que eu tive na reunião, quando ele tirou isso? Se eu não estive? Então ele tem que me falar, tem que falar, ó, eu vi, está provado aqui, porque eu não estive em reunião. Então ele vai ter que provar isso. E assim, digo para o senhor que ele pode até ter se confundido e achado que eu quero que aconteça isso. Eu não tenho nenhum tipo de nada contra o Tenente Coronel Cid, nunca tive. Entendeu? Até nós trabalhamos juntos. Um militar que sempre foi proativo, sempre, mas eu não tenho nada. Mas assim, eu preciso que ele me prove isso. Né? Porque com isso aí, eu acho que ele está me prejudicando falando isso, e não foi verdade. Não estive em nenhuma reunião para tratar sobre minuta, nem com o general Braga Neto, nem com o Felipe Martins, ninguém. Como até o Felipe Martins disse aí na parte do interrogatório dele anterior, nós nos conhecíamos por estar no mesmo piso. Vínhamos ali, conversávamos, um cara sempre muito educado, muito, assim, sabe, eu tenho enorme carinho por ele, porque, mas eu não tinha nenhuma relação. As nossas atividades não eram as mesmas, eram diferentes. Eu queria que o senhor dissesse, depois de ler o relatório de investigação, depois de a gente conversar muito da denúncia, qual é a sensação, o sentimento que o senhor tem da forma como essas informações que o senhor passou foram utilizadas? Como é que o senhor vê o cenário do senhor prestar informações para o delator com o objetivo claro da sua nova função do secretariado e esse contexto todo que ele colocou nesse processo, que inclusive faz com que o senhor esteja preso hoje? Quando eu tomei conhecimento do relatório, quando eu tomei conhecimento da denúncia, e via as informações que eu passava para o Tenente Coronel Cid, eu comecei a ficar preocupado. Né? Isso me causou preocupação e me causa até hoje. Porque, por exemplo, eu só conversei com ele. Eu só respondi aquilo que ele me perguntou. Bom, se eu só respondi para ele e eu não conversava com nenhum dos integrantes, com o major, com o coronel, e as pessoas conversavam com ele, bom, eu começo a questionar se ele estava usando o que eu passei de forma diferente da que eu tinha intenção, que era ajuste de agenda, que era aproximação com o ministro, né? Até mesmo ele fala, que eu desconheço, que eu não lembro dele ter me falado isso, que tinha outras finalidades, mas ele cita até mesmo verificação de encontros do ministro, mas então eu fico preocupado com isso, porque isso me atinge diretamente. Então, se alguma coisa que eu passei para o Tenente Coronel Cid, e dali ele usou para outra coisa de forma a não ser o que eu esperava, né? Eu me sinto até usado nisso aí. Né? Eu não sou imaturo, não sou menino, não sou nada. Eu sei que, mas assim, a gente tem a confiança de trabalho. Né? Eu confiava, tá? Muito ali, porque era uma função dele, era uma função importante.
E ele cumpria a função. E a partir de uma hora para outra, eu começo a perceber que eu poderia estar sendo usado. Isso aí me causa realmente eu fico muito chateado com isso, porque Eita, amor, velho, bichinho do caveiro, ó, tava sendo usado pra prejudicar a professora. Tão inocente, né? não era a minha intenção. E o senhor já colocou aí que não era sua intenção, mas para que fique bem claro, bem claro. Né, e só para terminar aqui que eu não fechei, Claro. né? Mais uma vez, eu falei para o senhor aqui, 30 anos de Exército Brasileiro, sem nenhuma advertência. Trabalhei na presidência da República, desde o início do governo, pautando sempre as minhas atividades de forma lícita, de forma idônea, né? E sempre agindo de boa fé. Aí vou para o juridiquês, a gente já conversou sobre isso. O senhor se sente, o senhor teve dom, vontade de passar essas informações com algum interesse ilícito do Coronel Cid? De forma alguma. De forma alguma. O senhor se vê nessa situação, mesmo sendo usado pelo coronel, envolvido em abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, Não, a dar um golpe de Estado, não, a causar um dano com violência e grave ameaça ao patrimônio da União, não, a deteriorar o patrimônio tombado, não. o senhor se sente como, finalmente, para concluir, excelência, responder a esse processo? Qual é o sentimento e o que o senhor pretende e aguarda da Procuradoria da República com esses esclarecimentos Olha, e do ministro Alexandre, juntamente com a sua equipe, do Dr. Rafael? Excelência, eu espero ter podido esclarecer, tá? Pelo menos a verdade, falar a verdade, porque essa era a verdade. É muito ruim estar nessa situação. Eu não estou querendo me colocar como vítima aqui, não, Excelência, em hipótese alguma, né? Mas nós temos uma história. Então, é constrangedor você ser acusado por uma coisa que você não fez, né? Você traçar sua vida toda em objetivos, procurando fazer a coisa correta, né? Então, eu não tenho. As palavras que estão são indignação, constrangimento, porque nós somos referência para os nossos filhos, né? Uma coisa que eu falo para a minha família, que eu tenho um amparo muito grande, é que nós conversamos e falamos. Eles falam para mim, pai, a gente acredita no senhor, né? E a gente tem isso aí como meta, a gente quer passar para os nossos filhos a nossa idoneidade para que sirva de exemplo para eles. Eu tenho um filho hoje terminando agronomia, que vai terminar agora em julho, eu não vou poder comparecer porque eu estou preso. Eu tenho uma filha terminando medicina em Maceió, e eu não vou poder comparecer porque eu estou preso. Ah, eu não entendi. Mas, para fechar aqui, se a gente tivesse a oportunidade, né, a gente conversou sobre isso, de fazer uma delação ou confessar para diminuir sua pena, por que você não quis fazer isso? No momento algum. Excelência, longe de mim estar criticando qualquer ato de qualquer um dos réus, e as decisões que eles tenham tomado, elas são inerentes à sua estratégia de defesa. Mas eu sempre deixei claro, desde o começo, eu não cometi crime algum. Eu não tenho nenhuma intenção de delatar, nem tenho nenhuma intenção de confessar nada para diminuir pena, porque eu não cometi crime. Então, eu não. Então, final de contas, eu não quero afirmar isso, porque eu também não quero acusar ninguém. Mas vendo o que está aqui, parece que eu fui usado em algumas informações. Ah, mas você não sabia que estava sendo. Não. Feito, sem mais excelência, muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Eduardo. As demais defesas, algum Bichinho, ó.
A questão é essa, o problema dele é esse, que ele é besta, tá ligado? Né? A galera fica usando o bichinho. Colou muito não, eu não me convenci não. Questionamento? Não. Então, encerro o interrogatório do Coronel Marcelo Costa Câmara e passo ao interrogatório seguinte, que é o da doutora Marília Ferreira de Alencar, na Usaram ele foi em tudo, em negócio de joia, em negócio de cartão de vacina, pelo menos indícios a PF encontrou, né? Ai, na moral, esses bolsonaristas têm uma realidade muito louca. Quando vê isso até hoje não tem vacina, tá ligado? Não. E quer vir com esses papos, não é muito bolsonarista. Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui, meu véi. Ele também, tá ligado? A defesa dele arrolou como testemunha o policial federal que recolheu os bagulho pra ferrar com ele, irmão, velho. O bagulho dele, vou deixar no final desse vídeo. Que por sinal, acho que é o primeiro, né? Que a defesa daquele bicho lá, Felipe Martins, não dá chilique e não passa vergonha. Eu tô dizendo, pô, eu disse no outro vídeo, quando o silêncio vale prata, e não, quando a palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Aí, ó, ficou calado, não foi nem humilhado, nem passou vergonha. Não é melhor, meu irmão, na moral, mas essa galera parece que acha bonito ser feio, né? E se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa pra ajudar nesses negócios de engajamento. E tamo junto, até a próxima pra golpista sem anistia e sem saidinha, papai, que golpista bom. É golpista preso, meu véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!